Seja G uma função de domínio R, tal que a sua segunda derivada é definida por G duas linhas igual a 1 menos x ao quadrado. Em qual das figuras seguintes poderá estar parte da representação gráfica da função G? Lá está aquela pergunta típica de derivadas. Por vezes dão-me informação sobre a função e pedem a derivada, outras vezes é ao contrário, dão-me a derivada e pedem a função. É este o caso, estão-me a dar a função derivada e pedem a função. Bom, nós conhecemos um método, uma forma de organizar esta informação muito prática, são as tabelas, não é? Nós quando organizamos tudo numa tabela, tudo se torna mais fácil. Nestas tabelas, neste caso vou fazer uma tabela da segunda derivada, não é? De concavidades. Nós vemos o que temos, é o que eu acabei de referir há pouco. Por vezes dão informação sobre aqui a linha da derivada, e é essa que preenchemos com os dados que temos, não é? E concluímos a outra. Outras vezes dão informação sobre a função e concluímos a que falta, não é? Bom, neste caso o domínio é R, portanto vamos meter aqui de menos infinito a mais infinito. Então eu tenho a segunda derivada, não é? Eu tenho a segunda derivada, o que é que eu posso fazer para preencher esta tabela? O que é que eu preciso? Os zeros da segunda derivada. O que vem aqui para o meio são os zeros da segunda derivada. Então vou fazer aqui num cálculo auxiliar os zeros da segunda derivada. G, duas linhas de x igual a 0, ficará 1 menos x ao quadrado igual a 0. Reparem, isto é uma parábola, portanto fica x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a 1 ou x igual a menos 1, não é? Portanto, temos dois zeros da derivada, temos que meter aqui por ordem. Então vamos meter aqui o menos 1, tem que ser por ordem, e depois o 1, e vamos preencher a tabela. Nós temos a segunda derivada, vamos meter logo aqui os zeros, que já sabemos que se anula aqui, não é? Nós calculamos os zeros, anula-se. Agora, atrás, portanto, atrás do menos 1 e entre o menos 1 e o 1 e à frente do 1, como é que será a segunda derivada? Reparem que neste caso a segunda derivada, isto é o gráfico de uma parábola, não é? 1 menos x ao quadrado é uma parábola. Eu vou até colocar aqui atrás. A parábola está voltada para baixo, porque o que está atrás, portanto, nós podíamos escrever lá assim, menos x ao quadrado mais 1, não é? O coeficiente do x ao quadrado é negativo, logo temos a parábola voltada para baixo. E nós aqui vemos logo automaticamente que no meio dos zeros, nós já temos os zeros, é positiva, está acima do eixo do x. E aqui, à esquerda e à direita do zero, será negativa. Portanto, poderíamos logo preencher aqui mais, menos, menos, não é? Poderíamos utilizar esta técnica, mas também poderíamos substituir aqui na derivada, na segunda derivada, substituir por um valor atrás do menos 1, por um valor entre o menos 1 e o 1, e por um valor à frente do 1, fazer as contas e ver se estava positivo ou negativo. Bom, aqui concluímos então que tem a concavidade voltada para baixo, concavidades, não é? Aqui está voltada para cima e aqui está voltada para baixo. Temos então pontos de inflexão. Temos aqui um PI, ponto de inflexão. Eu estou a abreviar, não é? Vocês no teste escrevem lá uma legenda, podem pôr aqui PI e metem lá uma legenda em baixo a dizer que PI é um ponto de inflexão. Ok? É ponto de inflexão porque muda de concavidade, não é? A segunda derivada muda de sinal, então é ponto de inflexão. E agora vamos olhar e ver qual destes gráficos que aqui estão, A, B, C ou D, verifica isto. Tem a concavidade voltada para baixo, depois fica voltada para cima e depois fica voltada para baixo. Olha, esta função, a resposta A tem a concavidade voltada para baixo e depois voltada para cima. Pronto, então não verifica isto. Tem que estar voltada para baixo, voltada para cima e depois voltada para baixo. Portanto, esta não é. A linha B está concavidade voltada para baixo até aqui e depois, não, peço desculpa, concavidade voltada para cima e depois concavidade voltada para baixo. Já não verifica isto, ok? Portanto, esta também não é. A linha C, a nossa função tem aqui a concavidade voltada para baixo, até aqui é este ponto de inflexão, onde muda. Depois fica com a concavidade voltada para cima, até este ponto de inflexão, onde muda novamente. E depois está voltada para baixo. Realmente temos aqui então dois pontos de inflexão, será o menos 1 e será o nosso 1, não é? Que nós temos ali calculado. E realmente verifica isto, voltada para baixo até menos 1, depois voltada para cima, concavidade, entre o menos 1 e o 1, e depois voltada para baixo outra vez. Ok? Esta também, portanto, esta é a resposta certa. Esta já não verifica porque, mesmo que tenha aqui pontos de inflexão para o menos 1 e para o 1, está ao contrário, não é? Aqui a concavidade está voltada para cima, de menos infinito a menos 1, e nós queremos voltada para baixo. Então já não pode ser. Ok? Então, ficamos por aqui. Até uma próxima!